pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para explicar com relação aos ocorridos aí, né? Quanto à chuva, né? As enchentes nas ruas, etc. Eu vindo ao meu escritório, eu ajudei um senhor. O que aconteceu com o veículo dele? Ele vinha pela marginal, né? E dentre várias crateras que se formam nessa época de chuva, o carro dele bateu a roda e acabou que arrancou. Não sei se foi forte o impacto ou o buraco. Era muito fundo e curto, né? De espessura, vamos dizer assim, né? Aí conversando com ele e tal, aí ele acabou que ele descobriu que eu sou advogado e tal. Aí ele falou, pô, o que eu posso fazer, isso e aquilo, tal, tava super revoltado, né? Reclamando do prefeito, do que todo mundo faz, né? Só que assim, ó, as vias, existem algumas vias, né? E essas vias dependem da competência. Por exemplo, o que for da competência do DR, né? Que agora é a nova. Tem uma nova administração aí, que é a CNL, se não me engano. Isso é competência da DERSA, do DR. Aí é contra o estado de São Paulo, tá? Que é a rodovia e até um entorno ali da rodovia, salvo engano, são 4 ou 5 metros das laterais, né? Então aí já não é competência municipal, a competência aí é estadual. Competência para quê? Competência na esfera civil para você cobrar o prejuízo que você sofreu no seu veículo. Pode ser no seu veículo, pode ser na sua bicicleta, pode ser na sua moto, na sua moto elétrica, enfim. Aí ele acabou que ele. Eu tô até gravando esse vídeo porque ele permitiu, evidentemente que eu não vou falar o nome dele, né? Eu não falo de ninguém. A gente tem o sigilo profissional aí, mas ele até falou, não, se quiser falar meu nome, mas enfim. Ele acabou que ele me contratou para eu pleitear os danos aí do veículo dele. Né? E foi uns danos bem expressivos, até porque o carro dele é um carro de um valor assim bem relevante. Né? O que ocorre? Eu expliquei para ele, até auxiliei ele porque eu estava na hora. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tira-se duas fotos aqui e quando você chegar ao mecânico, vai vir um guincho, etc., tira duas fotos. Quando o mecânico tirar a roda ali e tal, e me apresenta três orçamentos. Tá? Me apresenta três orçamentos. Aí a gente pleiteia face aí a municipalidade, porque como era via lateral, né? Não era era via de competência municipal, então cabe aí ao município reparar o dano do veículo. Porque no direito penal a gente chama de culpa consciente, né? Por exemplo, se você vê que está um alagamento, parece um rio, então você enfia o carro ali e é problema seu. Você está prevendo que vai conseguir passar aquele alagamento, não vai acontecer nada com o seu veículo. Aí já não é culpa do município, não é culpa do estado, enfim, já não é. Aí não tem para quem você socorrer. Porque aí a imprudência foi sua, né? Você foi imperito ali, enfiou seu carro na água, aí é problema seu. É o que eu penso, né? É o entendimento que a gente acompanha aí dos tribunais. Então, mas nesse caso, igual no caso dele, já até chegou a acontecer comigo, para ser sincero. Você está indo com o seu veículo, aí é cheio de cratera, buracos que você nem dá para perceber. Aí quebra rolamentos, amortecedor. No caso dele, arrancou a roda com tudo. Enfim, fez um estrago, atingiu até a lataria do veículo. Aí sim cabe uma ação reparatória, uma ação de danos morais para que o ente público aí repare, ressarce os prejuízos que você teve. Tá? Para essa finalidade, como sempre, né, a gente fala, você tem que procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança, mas de antemão já te adianto, você tem que ter três orçamentos, você tem que ter essas fotos que eu falei, né, a foto do momento, do local, e se puder até lá na oficina, onde você vai consertar o seu veículo. E fora isso, você leva até o cartório o seu celular, o aparelho que você tirou as fotos, e pede a autenticidade. Aí o cartório fará uma ata que aquelas fotos realmente são verdadeiras e foram do seu celular do dia tal. Que aí comprova-se a autenticidade e a veracidade dos fatos. Tá bom? Essa é a dica de hoje aí. Deus abençoe a todos. Tamo juntos.
pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui mais para explicar com relação aos ocorridos aí, né, quanto à chuva, né, as enchentes nas ruas, etc. Eu vindo ao meu escritório, eu ajudei um senhor. O que aconteceu com o veículo dele? Ele vinha pela marginal, né? E dentre várias crateras que se formam nessa época de chuva, o carro dele bateu a roda e acabou que arrancou. Não sei se foi forte o impacto ou o buraco. Era muito fundo e curto, né? De espessura, vamos dizer assim, né? Aí conversando com ele e tal, aí ele acabou que ele descobriu que eu sou advogado e tal. Aí ele falou, pô, o que eu posso fazer, isso e aquilo, tal, tava super revoltado, né? Reclamando do prefeito, o que todo mundo faz, né? Só que assim, ó, as vias, existem algumas vias, né? E essas vias dependem da competência. Por exemplo, o que for da competência do DR, né? Que agora é a nova. Tem uma nova administração aí, que é a CNL, se não me engano. Isso é competência da DERSE, do DR. Aí é contra o estado de São Paulo, tá? Que é a rodovia e até o entorno ali da rodovia, salvo engano, são 4 ou 5 metros das laterais, né? Então aí já não é competência municipal, a competência aí é estadual. Competência para quê? Competência na esfera civil, para você cobrar o prejuízo que você sofreu no seu veículo. Pode ser no seu veículo, pode ser na sua bicicleta, pode ser na sua moto, na sua moto elétrica, enfim. Aí ele acabou que ele. Eu tô até gravando esse vídeo porque ele permitiu, evidentemente que eu não vou falar o nome dele, né? Eu não falo de ninguém. A gente tem o sigilo profissional aí, mas ele até falou, não, se quiser falar meu nome, mas enfim. Ele acabou que ele me contratou para eu pleitear os danos aí do veículo dele. Né? E foi uns danos bem expressivos, até porque o carro dele é um carro de um valor assim bem relevante. Né? O que ocorre? Eu expliquei para ele, até auxiliei ele porque eu estava na hora. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, tira-se 2 fotos aqui, e quando você chegar ao mecânico, vai vir um guincho, etc., tira 2 fotos. Quando o mecânico tirar a roda ali e tal, e me apresenta 3 orçamentos. Tá? Me apresenta 3 orçamentos. Aí a gente pleiteia face aí a municipalidade, porque como era via lateral, né? Não era era via de competência municipal, então cabe aí ao município reparar o dano do veículo. Porque no direito penal a gente chama de culpa consciente, né? Por exemplo, se você vê que está um alagamento, parece um rio, então você enfia o carro ali e é problema seu. Você está prevendo que vai conseguir passar aquele alagamento, não vai acontecer nada com o seu veículo. Aí já não é culpa do município, não é culpa do estado, enfim, já não é. Aí não tem para quem você socorrer. Porque aí a imprudência foi sua, né? Você foi imperito ali, enfiou seu carro na água, aí é problema seu. É o que eu penso, né? É o entendimento que a gente acompanha aí dos tribunais. Então, mas nesse caso, igual no caso dele, já até chegou a acontecer comigo, para ser sincero. Você está indo com o seu veículo, aí é cheio de cratera, buracos que você nem dá para perceber. Aí quebra rolamentos, amortecedor. No caso dele, arrancou a roda com tudo. Enfim, fez um estrago, atingiu até a lataria do veículo. Aí sim cabe uma ação reparatória, uma ação de danos morais para que o ente público aí repare, ressarce os prejuízos que você teve. Tá? Para essa finalidade, como sempre, né, a gente fala, você tem que procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança. Mas de antemão já te adianto, você tem que ter 3 orçamentos, você tem que ter essas fotos que eu falei, né, a foto do momento, do local, e se puder até lá na oficina, onde você vai consertar o seu veículo. E fora isso, você leva até o cartório o seu celular, o aparelho que você tirou as fotos, e pede a autenticidade. Aí o cartório fará uma ata que aquelas fotos realmente são verdadeiras e foram do seu celular do dia tal. Que aí comprova-se a autenticidade e a veracidade dos fatos, tá bom? Essa é a dica de hoje aí. Deus abençoe a todos. Tamo junto.